falar sobre o poder geral de cautela. Alguns escritores negam a existência do poder geral de cautela no processo crime, embora aceitem no processo civil. Afirmam que as cautelares, constantes do artigo 319 do Código de Processo Penal, aos cautelares não prisionais, aquela relação é taxativa. Afirmam que são normas restritivas de direito e que, portanto, não podem ser interpretadas extensivamente e não pode ser utilizada analogia. Enfim, o juiz não pode criar uma cautelar inominada, não prisional. Uma segunda fundamentação que utilizo é com base naquele princípio, que é nula a pena se não houver previsão legal. Pois bem, as normas que fazem previsão de cautelares no artigo 319, elas foram criadas em benefício do acusado. Foram criadas para evitar a prisão preventiva, para substituir a prisão preventiva. Elas não são, portanto, normas restritivas de direito. Elas são normas ampliativas do direito de liberdade. Sendo normas ampliativas, elas admitem a interpretação extensiva e a analogia. Quanto ao princípio, não há pena sem lei anterior que a defina, esse princípio ele é inaplicável ao processo penal. Aqui nós não estamos tratando de penas, nós estamos tratando de cautelares. O direito penal envolve uma relação jurídica, é a relação jurídica material. O processo penal envolve outra relação jurídica, é a relação jurídica processual. Uma regula o direito de punir, que é direito penal, e a outra regula o início, o andamento e o fim do processo penal. Não se pode trazer princípios e regras do direito penal e aplicar no processo penal, porque são duas relações jurídicas diferentes, distintas, independentes. Há uma ou outra interpenetração entre as normas, mas elas não se confundem. Há o que alguns autores chamam de dispositivos mistos, que teriam natureza processual e penal. Isso não existe. O dispositivo pode ter uma norma penal e uma norma processual penal. Elas não se misturam, embora estejam no mesmo dispositivo, porque são relações jurídicas distintas. Então, qual o fundamento do poder geral de cautela? O primeiro fundamento é o de que as cautelares constantes do artigo 319, elas foram criadas em benefício do acusado e, portanto, podem ser interpretadas de forma extensiva ou utilizada a analogia. O segundo fundamento está na regra: quem pode mais, pode menos. Ora, se o juiz possui o poder de mandar prender alguém preventivamente, se ele dispõe desse poder máximo, tudo que está abaixo disso, o juiz pode criar, em termos de cautelar. No direito penal, na parte especial do Código Penal, existe uma pena máxima e uma pena mínima. O juiz está preso. No direito penal, o juiz está preso. Ele não pode condenar alguém por uma pena abaixo da mínima. No direito processual, no direito cautelar, o juiz está livre. Não existe mínimo. Não existe cautelar mínima. Portanto, o poder de cautela existe não só no processo civil, no processo penal também. E ele é bastante amplo, esse poder geral de cautela. O juiz pode aplicar cautelar inominada não apenas sobre o acusado. Esse poder é muito amplo e não vem sendo utilizado. Se o acusado, vejam bem, se o acusado está sendo ameaçado pelo ofendido no processo, o ofendido faz graves ameaças ao acusado para que o acusado
confesse um delito que não praticou, por exemplo. O juiz que tenha o dever de manter a regularidade do processo não pode fazer nada, fica de mãos atadas. Se uma testemunha do processo está ameaçando o acusado, o juiz não pode fazer nada. Se um terceiro que não participa do processo, mas tem interesse no resultado do processo, está ameaçando uma testemunha ou um ofendido, o juiz que preside o processo, que tem a obrigação de manter a regularidade do processo, de que o processo respeite o princípio do devido processo, esse juiz não pode fazer nada em relação a esse terceiro, que não faz parte da relação processual? Pode. Pode aplicar uma cautelar inominada no terceiro, no ofendido, na testemunha, mas isso é outra conversa. Muito obrigado.